A palavra de hoje é uma palavra que se chama Novas Realidades. Eu preguei a primeira vez esse assunto no ano de 2019, depois numa outra ocasião nós falamos de novo, e eu estava hoje pela manhã orando a Deus sobre o que deveríamos ter como igreja, e essa palavra foi uma palavra que veio muito forte à minha mente. Eu creio que é algo que Deus quer falar com todos nós. Em Salmos capítulo 126, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Deixa eu te explicar um pouquinho do que está falando esse texto bíblico aqui. Todo o Antigo Testamento, em que Salmos está incluído, fala sobre a história de um povo especial que Deus fez uma aliança. E Deus não fez essa aliança com um povo especial só porque ele era especial. Deus fez uma aliança com o primeiro homem que gerou esse povo, que é o pai da fé dos cristãos e dos judeus, que se chama Abraão. Talvez você já ouviu falar desse homem, Abraão. Então, através de Abraão e seus descendentes, veio toda uma história na Bíblia que culminou com Jesus nascendo através desse povo. E a partir da vinda de Jesus, aquele projeto de Deus que se revelou a essa nação durante alguns séculos na história da humanidade, se transformou também acessível para todas as outras nações da terra. A Bíblia fala que em Jesus se cumpriu a promessa de Abraão. Então, quando nós lemos a história do povo de Israel no Antigo Testamento, que é antes da vinda de Jesus, nós precisamos entender um pouquinho do que está acontecendo para poder entender quem Deus é e o que Ele deseja falar conosco. Nesse Salmo capítulo 126, versículo 1, diz que quando o Senhor restaurou, quando o Senhor trouxe restauração a Sião. O que isso significa? Sião é o apelido de Jerusalém na Bíblia. É o nome carinhoso que os habitantes do povo de Israel dão à sua capital. E nesse período da história em que esse salmo foi escrito, o povo de Israel havia sido dominado e mais, havia sido removido da sua terra. Jerusalém havia ficado abandonada e os babilônicos, por meio da liderança do grande imperador Nabucodonosor, talvez você já estudou isso na escola, esse nome diferente desse imperador babilônico, levaram não somente os líderes do povo embora, mas levaram praticamente todo o povo embora de Jerusalém. E Jerusalém ficou uma cidade deserta, uma cidade fantasma, uma cidade devastada. Apenas algumas pessoas com muita dificuldade financeira ficaram lá. Nesse período, enquanto eles estavam na Babilônia, Deus começou a levantar alguns homens e mulheres, profetas, líderes, pessoas que nas famílias ou diante de um grupo maior começaram a trazer palavras de Deus, que Deus iria restaurá-los de volta à sua terra. E quando eles falavam isso, e ali nós temos, por exemplo, o profeta Jeremias, que é um profeta muito conhecido, que viveu nesse período, e tem um livro inteiro na Bíblia sobre ele, viveu nesse período em que o povo estava dominado, estava exilado. Nós vemos que essas palavras de Deus começaram a gerar uma esperança, começaram a gerar uma expectativa no coração daquelas pessoas. E 70 anos depois que eles saíram da sua terra, Deus os repatriou de uma forma milagrosa. E aí nós vemos esse salmo que nós cantamos, a primeira música hoje aqui do culto sobre esse salmo. Nós vemos esse salmo dizer deste momento que eles estavam agora vivendo a concretização desse milagre, vivendo a tornar realidade essa palavra. E eles disseram assim, então, no versículo 1, e o salmo é uma canção, e isso virou uma canção no povo de Israel. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Em outra tradução diz assim, ficamos como quem sonha. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque quando a palavra de Deus é liberada sobre a nossa vida, para que ela produza novas realidades, nós precisamos crer nela de tal forma, que mesmo enquanto ela ainda não se tornou real, nítida, visível, palpável, ela precisa se tornar um sonho dentro de nós. Ela precisa se transformar uma esperança viva dentro de nós. Quando Deus libera uma promessa, nós precisamos crer de tal forma para que isso se torne realidade, que ela se torne como um sonho dentro de nós.
E uma coisa interessante, inclusive hoje, no momento anterior do culto, nós estávamos lendo aqui uma versão da Bíblia e trocamos a versão que estava lendo, e às vezes as pessoas confundem um pouquinho isso. Por que existem versões diferentes da Bíblia? Porque a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi traduzida para português. O Antigo Testamento todinho, quase todo, foi escrito em hebraico, com algumas porções em aramaico. E todo o Novo Testamento, em outra época da história, foi escrito em grego. É por isso que às vezes algumas diferentes traduções da Bíblia, a gente tem alguns significados um pouquinho diferentes, porque quando você traduz de um idioma para o outro, muitas vezes as palavras possuem mais de um significado, então pode gerar uma tradução ampliada. E quando nós vemos Salmo 126, essa palavra estávamos sonhando, ou como quem sonha, esse verbo sonhar em hebraico é a palavra halam. Halam é uma palavra de 2 sílabas somente. Em hebraico é um idioma muito cheio de símbolos, muito cheio de significados. É um idioma simples, mas ao mesmo tempo profundo em seus significados. E essa palavra halam, ela aparece num outro lugar da Bíblia com uma tradução completamente diferente. Eu quero mostrar para ti isso, e no livro de Jó, capítulo 39, versículo 4, um livro antes de Salmos, em direção ao início da Bíblia, um antes. Livro de Jó, capítulo 39, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: os seus filhotes, está falando sobre a natureza, está falando sobre como que Deus estabeleceu princípios nos animais, na natureza. Diz assim: os seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Essa expressão ali, ficam fortes, é a mesma expressão daqueles que estavam sonhando lá em Salmo 126. Isso nos ensina algo no idioma hebraico muito interessante, muito profundo, que eu quero compartilhar contigo hoje aqui, que os sonhos que vêm de Deus sobre o nosso coração, aquilo que é palavra de Deus, que nós internalizamos e geramos uma esperança, é algo que nos fortalece. Diga assim comigo: eu sou fortalecido quando eu me vinculo a uma palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é internalizada no teu coração, no meu coração, na nossa mente, nós passamos a crer nisso de tal forma que se torne uma visão de futuro, se torne um sonho, ela nos deixa mais fortes. Quer ver um exemplo? Acabei de te falar sobre Abraão, que era o pai da fé. Quantos anos tinha Abraão quando Deus mudou a vida dele, falou com ele pela primeira vez e transformou a vida dele em algo completamente novo, e a partir dali gerou uma nova nação, e nem filhos ele tinha? Quantos anos ele tinha? 75 anos. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus deu uma palavra, e ele já idoso ficou tão fortalecido pelaquela palavra, a ponto de se mudar de país, sem nada de tecnologia, nada de infraestrutura, nada de transporte. Abraão se mudou de país e gerou um filho em sua velhice, de forma milagrosa. Aos 75 anos recebe essa palavra e vive coisas extraordinárias com Deus. Moisés é o famoso libertador do povo de Israel. Você já ouviu falar de Moisés? Na liderança dele, o povo sai da escravidão do Egito, enfrenta o faraó, vem as 10 pragas, vai lá para o deserto, em direção à terra que Deus daria. Moisés foi usado por Deus para isso, foi despertado por Deus para isso, com 80 anos de idade. Quando Moisés recebe aquela visão, naquela sarça ardente, um arbusto começou a pegar fogo, Moisés estranhou e não se consumia, não queimava, e ele chega perto e Deus começa a falar com ele de uma forma audível, diante daquele arbusto pegando fogo que não queimava nunca. Moisés foi fortalecido de tal forma que aquela palavra de libertar a nação de Israel se tornou um sonho dentro dele, e ele então protagonizou isso, começou aos 80 anos. E terminou a caminhada dele no final do deserto, quando ia entrar na terra prometida, com 120 anos. Quando nós estávamos lendo a Bíblia, nessa história que o povo de Israel saiu do Egito e passou esse tempo no deserto, talvez você já ouviu falar disso, aí vieram os 10 mandamentos, Deus falou com eles no Monte Sinai e tudo mais, está lá no livro de Êxodo. Teve um homem que Deus prometeu, ele disse assim: tu vai entrar na terra, tu vai ser alguém que vai viver essas promessas. Mas o povo se afastou de Deus, então esse homem precisou peregrinar 40 anos junto com o povo. Mas ele tinha uma promessa de Deus, que ele iria entrar na terra. O nome dele é Caleb. Sabe quando que Caleb entrou na terra? Com 85 anos de idade. E a Bíblia fala assim, que ele declara: olha, eu estou hoje tão forte
como quando eu tinha 45 anos de idade, quando nós saímos do Egito, e hoje eu vou entrar na terra que Deus me deu. E ele escolheu a terra mais difícil. E com a família dele, gigantes foram derrotados. Ele começou com 85 anos de idade. E eu quero te motivar com isso e te dizer o seguinte: nunca é tarde para novas realidades. Diga assim comigo: nunca é tarde para novas realidades. Eu não sei se você tem 75, 80, 85, 100 anos, ou se você tem 12, 15, 20, 30. Talvez você está achando que algumas coisas estão acabando na tua vida. Talvez você está achando que alguma realidade está se destruindo, se dissipando. Com Deus, nunca é tarde para novas realidades. Em Romanos capítulo 4, versículo 17... lá no Novo Testamento, faz uma conexão com essa história que eu estou te contando, de como Deus costurou esse projeto dele através da fé que Abraão teve. E ali está falando em Romanos capítulo 4, que é um outro livro da Bíblia, lá no Novo Testamento, sobre como essa fé de Abraão nos conecta em Jesus ao mesmo Deus de toda a Bíblia. E fala uma característica de Deus aqui em Romanos 4,17, que diz assim, vamos ver a segunda parte. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existissem. Olha só, uma característica de Deus, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Jesus, o mesmo Deus que nós estamos louvando aqui neste lugar. Esse Deus é aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existissem, que não existem, como se já existissem. Tem uma outra tradução que fala um pouco melhor, que diz assim: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Olha só que interessante essa característica de Deus para nós vivermos novas realidades. Uma coisa está morrendo na minha vida, esse Deus pode ressuscitar o que está morrendo. Algo Deus prometeu, mas não está nem perto de existir ainda, está muito longe, é inimaginável. Deus chama à existência aquilo que não existe, como se já fosse parte da minha vida, como se já existisse. Então eu quero começar essa palavra de hoje perguntando para você: o que pode estar morrendo na sua vida hoje? Quem sabe está morrendo na tua vida a fé, quem sabe está morrendo na tua vida a alegria de viver, quem sabe está morrendo a tua saúde, o teu bem-estar, mas talvez esteja morrendo as tuas finanças, o teu matrimônio, a relação com os teus filhos. Eu não sei se algo está morrendo hoje na tua vida. Deus é um Deus de novas realidades que pode trazer à vida aquilo que está morrendo. Outras vezes nós nos deparamos com situações que parece que não tem como existir algo novo. Se você está nessa situação hoje, que você se vê há tanto tempo vivendo e não tem como ter algo novo, Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. É um Deus que cria coisas novas na nossa realidade. Dentro disso, eu gostaria de fazer uma pausa nessa ministração hoje de uma forma diferente, que nós ficássemos sentados mesmos. E eu gostaria de orar por você que tem alguma enfermidade. Deus me levou a fazer isso 3 semanas seguidas, em alguns lugares que eu estava pregando, e muitos milagres aconteceram. E eu não vou te constranger a falar nada sobre isso agora. Eu apenas gostaria que você pudesse fechar os teus olhos no teu lugar. Vamos fazer uma pausa aqui na palavra, se você quiser, é claro. E eu quero te perguntar agora, não te preocupa com quem está ao teu lado. Quantos de vocês aqui hoje estão precisando de uma cura? Estão com alguma dor em alguma parte do seu corpo, alguma enfermidade, algo desconfortável? Pode ser uma dor de cabeça que você acha que é simples, pode ser uma dor de dente, mas pode ser algo que já está há meses te assolando. Quantas pessoas hoje, sentado mesmo no teu lugar, quantos se identificam que gostariam de receber uma cura milagrosa de Deus sobre o seu corpo? Quantas pessoas? Levanta sua mão, deixa eu ver. Ok, mais ou menos aí. Todos os cantos, em todas as fileiras, nós temos 3, 4 pessoas precisando de uma cura. Eu quero orar por ti agora. Fecha os teus olhos no teu lugar. Deixa eu orar por ti agora. Pai, em nome de Jesus, tua palavra declara que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o Senhor levou na cruz. E nós temos testemunhado, Senhor, muitas vezes,
milagres instantâneos, milagres após algum tempo, milagres que tem um processo de cura, de melhora gradual. E às vezes nós precisamos também tratar isso de forma humana, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que libera milagres no nosso meio. E assim como hoje temos tantos visitantes aqui nesse culto, Deus, eu te peço, revela a tua glória, Pai. Revela que o Senhor é um Deus real. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor não está morto, o Senhor está vivo. O Senhor está neste lugar liberando a sua presença aqui por meio do seu Espírito Santo. Então, em nome de Jesus eu declaro, paire neste lugar uma unção de cura. Paire aqui neste lugar um ambiente de milagres. Eu declaro sobre a tua vida seja derramado agora bálsamo espiritual de cura sobrenatural. Anjos do Senhor, derramem neste lugar cura, porções de milagres. Todas as dores, eu declaro em nome de Jesus, vão embora. Recebe no teu lugar aí cura de Deus. O mau funcionamento do joelho, do tornozelo, do quadril, do ombro, do cotovelo, de qualquer articulação, em nome de Jesus eu declaro, receba cura. Dores nos rins, no estômago, qualquer parte do aparelho digestivo, reprodutor, sistema nervoso, sistema sanguíneo, em nome de Jesus eu declaro cura. Problemas urinários, respiratórios, cerebrais, em nome de Jesus eu declaro, recebe cura sobre a tua vida. Vamos todos orar, diga assim, em nome do Senhor Jesus, eu recebo sobre mim agora saúde completa, toda dor vai embora. Eu declaro que o meu corpo receba saúde de forma sobrenatural. Dor vai embora em nome de Jesus, e milagres hoje sejam testemunhados para a glória de Deus. Amém. Ok. Eu vou continuar pregando agora. Eu acho que eu nunca fiz isso, mas no final vou perguntar de novo. E quem sabe não, eu sei que muitas pessoas vão ser curadas até o final. No final você vai procurar a tua dor aí. Não esquece que você levantou a mão, hein? Não esquece. Em primeiro lugar, eu preciso te dizer que Deus, Ele produz novas realidades quando nós vislumbramos pela fé. Novas realidades são vislumbradas pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você puder abrir a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 11, eu vou ser breve hoje, para que você possa estar concentrado até o fim. Hebreus 11, 1 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A prova das coisas que nós não vemos. Quando nós aprendemos isso, nós percebemos que para que novas realidades sejam geradas, lembra que eu te falei no início, você precisa pegar a palavra de Deus e colocá-la dentro de você como um sonho. Não sei se você sonha bastante durante a noite. Esse é um tema de outro momento, né? Existem sonhos químicos, sonhos espirituais do reino de Deus e sonhos espirituais das trevas. Os sonhos químicos, que a gente chama de reações químicas, são aqueles que você tem após comer algo pesado. Então você tem uma noite conturbada. Você já teve isso, de comer uma feijoada e sonhar bastante, rolar na cama e ficar meio assim. São sonhos de reações químicas. Mas às vezes nós temos sonhos de Deus, que Deus fala conosco algumas coisas sobrenaturais. E por vezes temos sonhos ligados a uma realidade de trevas, do mal, demoníaca, em que nós temos ali medo, angústia, aflição, quem sabe não consegue acordar e fica desesperado. Então nos sonhos nós acessamos muitas vezes a realidade espiritual. Quando você está sonhando, você consegue dizer assim: ah, isso aqui é um sonho, eu sei que eu estou sonhando, daqui a pouco eu vou acordar. Alguém consegue fazer isso ou não? Esses dias até uma pessoa estava me contando um sonho, ela disse assim: no meu sonho eu me acordei e me levantei na minha casa e fui fazer não sei o que, e tinham feito não sei o que lá na minha casa de mal, lá, roubado o carro, sei lá.
E eu disse, tá, mas você está falando do teu sonho quando tu te acordou? Eu disse, não, quando estava sonhando. O sonho foi tão real que eu sonhei que eu me acordei. Então, quando a gente está sonhando, a gente mergulha numa realidade. E a fé, ela precisa ser como um sonho. A gente precisa entrar numa nova realidade pela esperança que a palavra de Deus nos dá. Não confunda a fé com pensamento positivo. Pensamento positivo é a gente achar que vai dar certo humanamente. Isso não é de Deus, isso é nosso. É bom nós termos pensamento positivo, é bom nós sermos otimistas, pensarmos que vai dar certo, mas isso não é fé, isso não tem a ver com a intervenção de Deus na nossa vida. A fé é a certeza que vem porque nós recebemos uma palavra de Deus. Seja num culto, numa célula, lendo a Bíblia, escutando uma pregação, nós recebemos algo que Deus falou conosco e se tornou uma esperança, isso é fé. Jesus várias vezes falava para as pessoas, seja feito conforme a tua fé. Então, conforme a pessoa cria, Jesus curava. E você vai ver, se você ler a Bíblia, quando Jesus viveu de forma humana, que às vezes Jesus estava diante de um monte de pessoas com a mesma necessidade e ele não curava todos. Ele curava um. E ele dizia, a tua fé te curou. Muito provavelmente aquelas outras pessoas não receberam Jesus como deveriam e por isso estavam no meio de um monte de gente que nem está aqui hoje. E quem sabe a pessoa do teu lado recebe essa palavra com fé e a pessoa que está do outro lado não recebe com fé. E a sua realidade muda amanhã e a da outra não muda, porque você não recebeu da forma adequada. Então, novas realidades, elas são vislumbradas pela fé. Quando você vê a palavra de Deus e vê lá escrito assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e isso se torna uma realidade dentro de você, você vai crer até que aconteça, porque a Bíblia fala que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Isso significa que você só vai perder se você desistir. Se você crer e perseverar, você vai avançar. Nós vemos vários milagres instantâneos acontecerem no nosso meio e na Bíblia. Hoje mesmo vai ter várias pessoas provavelmente que serão curadas de dores e enfermidades, como muitas vezes Deus tem feito no nosso meio. Mas aquele que é o pai da fé que eu falei para você antes, o Abraão, que começou com 75 anos, ele esperou 25 anos o seu milagre. Então nós não estamos no direito de exigir de Deus quando que ele vai fazer aquilo que nós cremos. Mas Abraão creu até o fim. E quando nós cremos até o fim, nós nos tornamos pessoas vitoriosas. É só uma questão de tempo para nós vislumbrarmos na realidade do nosso ser visível, palpável, fisicamente, aquilo que nós geramos dentro de nós. Então, em primeiro lugar, novas realidades são vislumbradas pela fé. Em segundo lugar, novas realidades são vislumbradas, são geradas pela palavra de Deus. Diga assim comigo, a minha nova realidade vem da palavra de Deus. Isso é uma realidade gerada sobrenaturalmente. Qualquer um de nós pode gerar novas realidades fora da palavra de Deus, mas nós estamos falando aqui da intervenção de Deus na nossa vida. Você está em Hebreus 11:1, agora no versículo 3 diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, tem que ter fé para entender isso, para crer nisso, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tudo o que é visível foi feito a partir de algo interior. Já diz um ditado da administração que todas as coisas são criadas pelo menos duas vezes. Esse smartphone foi criado pelo menos duas vezes. Uma vez ele estava na cabeça de alguém e a outra vez ele veio à realidade. Essa Bíblia impressa foi criada pelo menos duas vezes. Ela estava registrada de uma forma digital primeiro e depois ela veio à realidade. Até essa caneca aqui, ela foi criada pelo menos duas vezes. Ela precisou ser projetada, idealizada, enxergada primeiro pela fé, mesmo que de uma forma humana, fé nos seus equipamentos, nos seus projetos, e depois ela veio à realidade. Então, todas as coisas, a Bíblia fala que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus nos dá essa capacidade de gerar novas realidades humanas. Mas em Provérbios 14:12, projeta para nós rapidamente, diz assim, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Isso significa que muitas das realidades que a gente planeja humanamente não dão certo. Várias vezes as coisas que a gente planeja não saem bem como planejado.
Talvez se eu te perguntar para dar um exemplo disso, você tenha muitos exemplos disso. Quem sabe na cela a gente faça a pergunta: qual é um projeto que você já teve que não saiu muito bem como você esperava? É só perguntar quem cozinhou pela primeira vez algo, normalmente não sai conforme esperado. Para mim até hoje nunca saiu, nem depois de várias vezes. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então mesmo que nós temos capacidade de criar coisas pela nossa mente, quando nós nos voltamos para Deus, nós geramos realidades que nós seremos de fato vitoriosos, bem-sucedidos. Que de fato nós viveremos com os recursos que vêm de Deus para nós. Por isso que a Bíblia fala em Filipenses 2,13 que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Primeiro Ele coloca em nós vontades e depois nos dá a capacidade de realizar isso. E não tem outro caminho a não ser você querer conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus tem milhares de promessas para nós. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, conversamos sobre ela, nos relacionamos com pessoas que têm a mesma fé, nós vamos gerando essas novas realidades e testemunhando milagres. E por fim, deixa eu te dizer, as novas realidades, essa é uma realidade que não é muito boa de ouvir. As novas realidades nascem através dos desafios. Normalmente é preciso um desafio, é preciso uma crise para que nós venhamos viver um milagre. Normalmente, nós precisamos de um desafio ou de uma crise para poder viver o milagre. Às vezes essa crise nos é imposta. Então houve uma crise econômica, que você foi vítima disso. Houve uma crise que alguém te traiu, você foi vítima disso. Houve uma crise que alguém roubou você, você foi vítima disso. Às vezes a crise nos é imposta. Às vezes a crise somos nós que causamos. Então pode ser que haja uma crise na tua realidade que você mesmo é responsável por ela ter se instalado aí. E às vezes está tudo bem na nossa vida e nós precisamos sonhar com coisas novas e isso vai gerar um desafio. E não necessariamente isso é uma coisa ruim. Por exemplo, nós estamos no lobby em obras nesse momento. Você reparou que nós estamos em obras ou não? Por exemplo, ainda está sem ar-condicionado. Hoje é um dia que nós já sentimos saudade do nosso futuro ar-condicionado. Nesse aspecto, quando a gente vai fazer uma obra, a gente entra em crise de propósito, mas é para gerar uma nova realidade. Fez sentido ou não? Então eu quero terminar dizendo o seguinte: novas realidades nascem através dos desafios. Você está comigo aí em Hebreus capítulo 11, vamos lá no versículo 17, que diz assim. Vamos voltar à história do início. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, quem pôs Abraão à prova, gente? Deus. Deus, como um bom pai, muitas vezes nos coloca diante de alguns desafios para que a gente cresça. Ofereceu Isaac como sacrifício. Isaac é o filho dele. Ele não chegou a matar Isaac, mas Deus pediu isso para ele. Então ele obedeceu, mas Deus não deixou na última hora que acontecesse. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dos mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Por que Abraão precisou quase sacrificar Isaac para poder viver um projeto extraordinário de Deus na sua vida? Porque ele não estava pronto. Ele não estava pronto. Diga para quem está do seu lado assim: será que você está pronto? A gente nunca sabe. Quem sabe é o nosso Pai Celestial que sabe todas as coisas. Abraão já tinha vivido 113 anos e ele não estava pronto. Não estava pronto para o que Deus tinha preparado para ele. Ele precisava desprender do seu coração até mesmo uma possibilidade do filho dele estar tirando o lugar de Deus na vida dele. Quando ele faz isso, Deus diz a ele assim: agora eu sei, porque você não me negou o seu único filho, você será pai de multidões, todos os povos da terra serão abençoados através de você. Em Tiago 1, 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Não é de hoje que os cristãos são meio fora da lógica humana. Olha o que Tiago escreve: considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas
provações. Porque aí você começa a entender as coisas numa realidade espiritual. Quando a gente passa por desafios, diz assim no versículo 3: vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Quando a gente enfrenta desafios, nós temos duas opções: olhar para a realidade do passado e reclamar, ou olhar para a realidade do futuro e construir. O que você escolhe? Olhar para a realidade do passado e reclamar com Deus, ou olhar para a realidade do futuro e construir algo que você nunca viveu e que pode ser ainda melhor? O que você escolhe? Será que foi fácil Jesus suportar a cruz? Será que foi fácil aquele povo atravessar o deserto? Será que foi fácil para o apóstolo Paulo ficar cego 3 dias quando conheceu a Deus de verdade? Será que é fácil a vida de alguém no reino de Deus? Tudo é mil maravilhas. O reino de Deus é tomado por esforço quando nós temos fé. Agora, só vive milagre quem enfrenta o desafio olhando para o futuro que Deus prometeu. Assim todos nós vivemos desafios na nossa fé, mas quando nós perseveramos, nós amadurecemos e ainda vivemos novas realidades. Eu quero terminar nessa noite com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos projetar aí? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A primeira nova realidade que a gente precisa gerar para uma vida com Deus: estar em Cristo, crer em Jesus, querer caminhar com Ele. Essa é a primeira nova realidade. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Surgiram coisas novas. Outra tradução diz: tudo se fez novo. Em outra tradução da Bíblia diz: e o novo já chegou. Quando a gente decide caminhar com Jesus. Não se esqueça, nunca é tarde para novas realidades. Diga aí comigo: nunca é tarde para novas realidades.